se entra mais pessoas, combinado? Combinado. Eu posso fazer o teste para ver se a apresentação já aparece legal, cá, enquanto isso? Pode sim, Rô. O Rô, seu microfone está desligado, mas apareceu direitinho, tá? Vou ver se eu consigo compartilhar com tela cheia. Ficou melhor, né? Ficou melhor, ficou maior. Tá ok. Só que agora eu vou deixar o microfone aberto, porque eu não consigo enxergar, tá, Cá? E qualquer coisa, Tá. você ou a Lilian, vocês me interrompem, que eu não vejo nada agora com a tela de modo exibição. Pode deixar, Rô. Obrigada, Cá. Obrigada a você. Estou vendo a Lilian, faz tempo que eu não vejo a Lilian. Tudo bom, Lilian? A Lucila também está aparecendo, só a foto, né? Mas estou vendo que a Lu também está aí. A Crisa Marioli. A Fernanda Jimenez, eu também vi o nome dela. Estou vendo a Fer Jimenez, a Fer Rocha. Muita gente. A Elo, que é minha aluna, está aqui. Que legal. Bom, agora já são 12:30, eu acho que nós podemos iniciar, tudo bem? Para mim, tudo bem. Então vamos lá. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a professora Rosana Dantas pelo aceite do convite, que hoje ela vai trabalhar com a gente o tema elaboração de instrumentos para coleta de dados. Para quem não me conhece, eu sou a professora Karina, também da Escola de Enfermagem, e sou membro do Senapec. Então, em nome do Senapec, nós agradecemos, professora Rosana, pela disponibilidade e pela palestra. Então, eu te passo a palavra para sua apresentação pessoal e a apresentação da palestra. Muito obrigada, viu? Bom, boa tarde a todos. Eu que agradeço, na pessoa da Karina, né, o Senapec pelo convite. Dizer que é um tema que eu gosto muito de estar conversando com vocês. Só para a gente poder organizar um pouquinho a palestra, até pela questão da visualização, eu pensei de estar apresentando para vocês, né, o que eu fiz, e no final a gente abrir para questões, que aí vocês podem ou perguntar, né, pelo chat, ou então abrir o microfone e perguntar para mim, pode ser? A gente discute um pouquinho no final, ok? Então, eu vou voltar à minha apresentação. Espero que vocês, assim, aproveitem, podem anotar o que vocês tiverem de dúvida e no final a gente retoma. Tá aparecendo, cá? Tá sim, Rô. Bom, Tá sim.
Então, o que eu trouxe para vocês hoje, gente, é falar um pouquinho de como, quando a gente está fazendo um projeto de pesquisa, né, uma questão importante são os dados, quais são os dados que eu preciso coletar. E aí, eu tenho que elaborar um instrumento para coletar esses dados. E aqui começa a nossa primeira dúvida, né? O que eu estou usando? É um questionário, é um formulário, é um roteiro, é um instrumento? Se você olhar nas definições, questionário é quando a pessoa responde por ela mesma, né? Então, se é auto-aplicável, seria um questionário. O formulário é quando a pessoa responde e o entrevistador vai anotando. Um roteiro, a gente ouve falar de roteiro muito parecido com o formulário, também em pesquisas qualitativas, que você tem uma questão norteadora, uma ou duas questões, e instrumento, né? O instrumento, ele tem várias definições. Se você falar de instrumento psicométrico, ele compõe tudo. Ele compõe desde as orientações para a pessoa que vai preencher, a própria escala com os itens e como você calcula o valor daquele instrumento. Então, para hoje, o que eu vou colocar? Eu vou trabalhar como instrumento, tá? Então, eu vou chamar de instrumento, para ficar mais fácil. Eu tenho que seguir algumas etapas na hora de elaborar esse meu instrumento, porque aí eu não me perco e eu consigo planejar, né, como fazer essa construção. A primeira etapa seria determinar quais informações, quais dados, né, são necessários para a minha pesquisa. Surge o conceito de variável. Então, assim, no meu instrumento, eu tenho que definir quais são as variáveis que eu irei coletar. O que é uma variável? Variável é aquela condição ou característica observada em cada sujeito da pesquisa que pode assumir qualquer valor, e é um valor que o pesquisador ainda não conhece. Por isso, a gente chama de variável, tá? Porque essa condição, essa característica, ela varia de sujeito para sujeito. Uma coisa importante, quando nós formos começar a elaborar um instrumento, é ter em mente as seguintes questões. Qual que é a pergunta, né, que você pretende responder com o seu estudo? Então, primeira coisa de um projeto é definir a pergunta. Quando eu vou elaborar meu instrumento de coleta, eu tenho que voltar para a minha pergunta. Então, qual que é a pergunta que eu pretendo responder? Nessa pergunta estará a minha principal variável, que a gente chama de variável resposta, né? É aquela que, se eu não coletar de uma forma muito pertinente, eu posso, no final do estudo, ter toda a minha pesquisa comprometida. Uma outra questão seria qual a melhor forma de eu coletar essa variável, né? E dependendo da forma que eu colete essa variável, eu vou escolher posteriormente, junto com o estatístico, a melhor análise, né? Então, essas 4 perguntas, elas estão interligadas o tempo inteiro. Eu trouxe um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vamos supor que a pergunta do meu estudo seja: entre as intervenções A e B, qual apresenta melhor eficácia no tratamento da dor de pacientes no pós-operatório de cirurgias ginecológicas por via abdominal? Então, vamos supor que as intervenções A e B sejam dois medicamentos, ou uma intervenção é a acupuntura, a outra é a musicoterapia. Então, vamos chamar de intervenções A e B. Essa é a minha pergunta. Qual que é a principal variável? Qual que é a variável que eu estou interessada? É a dor. Então, a dor é a minha variável resposta, é a minha variável principal. Então, o que eu terei no meu estudo? Eu vou ter 2 grupos de pacientes, um grupo vai receber a intervenção A e um grupo
um segundo grupo vai receber a intervenção B. Quais são as medidas possíveis que eu, pesquisadora, tenho para avaliar a dor? Eu trouxe 5 maneiras, 5 variáveis diferentes. Aí vocês vão falar assim, ué, mas professora, você não falou que variável é informação de interesse? Então, como que eu vou ter 5 variáveis diferentes se a minha principal variável é a dor? A variável é o dado, é aquilo que varia. Dependendo da forma que eu perguntar sobre o alívio da dor, eu terei uma variável diferente. Então, primeiro exemplo. Vamos supor que eu escolha avaliar a minha variável resposta, que é a melhora da dor, medindo a intensidade da dor depois de um período de tempo. Então, eu faço a intervenção A, né, sorteio, o grupo 1 recebe a intervenção A, o indivíduo do grupo B recebe a intervenção B, eu conto 30 minutos e aí eu faço essa pergunta. Sua dor está melhor? E qual é a informação que essas pessoas me darão? Sim ou não? E que tipo de variável é essa? Se ela vai me dar uma qualidade, né? Se ela tem ou não a dor, é uma variável nominal, né? Uma variável categórica, nominal e binária. Por que binária? Eu tenho 2 opções, sim ou não. Vamos supor que eu quero um pouco mais de informação sobre o alívio da dor. Então, nesse meu segundo exemplo, eu trouxe o intervalo de tempo entre a administração da intervenção e a melhora da dor, em minutos. Eu também estou avaliando dor. Só que agora, qual que é a pergunta? Quantos minutos se passaram até o desaparecimento da sua dor? E a pessoa vai me dar o quê? Um número, né? Então, eu fiz a mesma coisa, ministrei a intervenção A, ministrei a intervenção B, contei 30 minutos, contei um tempo e fui lá e perguntei, quantos minutos se passaram? Ou eu deixei um cronômetro, um relógio para a pessoa e ela veio e me falou, 20 minutos, 15 minutos, 18 minutos. Como ela vai me dar uma informação numérica, essa variável é numérica, é discreta, porque eu pedi para ela me informar números inteiros e não segundos, né? Então, eu já tenho um segundo tipo de variável. A primeira era uma qualidade, se ela tinha ou não dor, e agora é um número. Mas eu ainda tenho um terceiro exemplo para dar para vocês. Vamos supor que eu ministre a intervenção A e B e depois faça a seguinte pergunta. Como você descreve a sua dor depois de 20 minutos da intervenção recebida? E o participante tem 5 opções de resposta. Sem dor, pouca dor, dor média, dor forte, dor muito forte. Isso não quer dizer que quem tem dor média tem metade de quem tem dor forte. Mas eu fiz o quê? Eu fiz uma variável categórica, que são, né, são 5 categorias, que o participante pode escolher, mas existe uma certa ordenação nessas categorias, tá? Então, ó, já mostrei 3 tipos de variáveis diferentes para a mesma variável, entre aspas, principal, que era a dor. Um quarto exemplo, eu vou usar uma escala visual analógica de 100 milímetros, faço a intervenção, depois de 20 minutos eu vou lá e peço para o participante marcar nessa linha, onde esse extremo está sem dor, e nesse extremo a pior dor possível, que ele marque aonde está a dor dele depois de 20 minutos. Então, que tipo de variável é? A variável é o valor da observação. É uma variável discreta, numérica, discreta, porque se eu contar em 10 milímetros, são 100 milímetros, 10 centímetros. Se eu contar em centímetros, eu vou ter uma variável discreta. Se eu contar, tiver uma precisão para contar cada espaço e chegar a milímetros, eu posso até trabalhar como se fosse uma variável contínua.
Então, já mostrei para vocês 4 exemplos de coletar a sua variável principal. E o último exemplo, vamos supor que eu fale assim, ó, mas a dor final, ela vai estar muito relacionada a quanta dor a pessoa tinha antes da intervenção. Então, no meu último exemplo, eu trago que a minha variável resposta será a diferença entre as duas escalas visuais. Eu tenho aqui aonde a pessoa marcou a dor dela antes, a dor da pessoa depois do tratamento e vou trabalhar com a diferença da dor. O que variável é essa? É uma variável numérica, porque eu vou trabalhar com número, né? A informação é um número, e ela pode ser discreta ou contínua, a depender da precisão dessa medida que eu tiver, ok? Então, o que eu mostrei para vocês? Que para construir o instrumento, o foco é qual que é a pergunta, quais os dados que eu preciso coletar. Uma segunda etapa muito importante é determinar a fonte dos dados. Quem irá informar? É o próprio participante que vai responder para o pesquisador? O pesquisador vai lá no prontuário do participante coletar os dados? Então, quem é a fonte da informação? Isso eu tenho que definir também. Um exemplo, eu estou estudando pessoas com diabetes, e uma das variáveis que eu vou investigar é a presença de doenças associadas, além do diabetes. Eu posso optar por perguntar para a pessoa, ou eu posso ir direto para o prontuário, agora mais moderninho, prontuário eletrônico. Quem será a fonte de informação tem que ser definido, porque quando eu for montar o meu banco de dados aqui, ó, uma foto de um banco de dados do SPSS, e colocar na minha coluna a variável, eu não vou poder misturar as duas fontes, ou seja, colocar aqui como variável doenças associadas e trazer o paciente número 1, eu coletei os dados do prontuário. O 2 eu coletei do prontuário, mas o 3 eu já perguntei. São coisas diferentes, né? Quando o médico coloca o diagnóstico, ele está usando um parâmetro. Quando o paciente responde o que ele está usando um outro parâmetro para me dar a informação. Então, eu tenho que saber qual a fonte. Eu posso fazer o seguinte no meu instrumento de coletas. Eu posso ter no meu instrumento de coletas, e bem destacado, os dados que eu vou coletar do prontuário. Então, isso eu trouxe até da tese da Karina, que está, né, eu adaptei da tese dela. Eu tenho o item tratamento prévio de doenças cardíacas antes da internação. Eu vou lá no prontuário e vejo se sim ou não. Se ele tem, eu vou assinalar qual ou quais foram as indicações do tratamento. Então, eu assinalo doença arterial coronariana, valvulopatias, arritmias, miocardiopatias, insuficiência cardíaca, todas opções que eu encontrar no prontuário do sujeito. Agora, vamos supor que eu não queira coletar do prontuário, mas que eu queira ver a visão do doente, do participante sobre a saúde dele. E aí, eu vou coletar os dados com os participantes. A informação não pode ser perguntada do mesmo jeito, né? Então, aí a redação é outra. O senhor ou a senhora fazia tratamento para algum problema no coração antes da internação? Sim, não. Se sim, qual ou quais os problemas que o senhor tratava, né? Aí eu vou falando para ele, infarto. Infarto é um termo que eles usam, né? Angina é mais difícil, então eu pergunto, dor no peito. Se ele falar infarto e dor no peito, eu sei que ele tem uma doença arterial coronariana. Problema na válvula, batedeira para uma arritmia, coração dilatado, coração fraco para uma insuficiência cardíaca. Então, eu tenho que mudar a forma, a redação do item no meu instrumento de coleta. Um terceiro passo é
escolher o método para se obter as informações dos participantes. E nesse momento, eu preciso fazer essa opção para até elaborar depois a redação das questões. Então, eu posso escolher um instrumento para ser respondido, para ser utilizado de forma auto-aplicável, ou seja, o participante vai responder sozinho, ou eu posso escolher um instrumento que eu vou coletar os dados entrevistando o participante. Esse meu participante pode ser uma pessoa, às vezes é o que a gente chama de díade, né? Por exemplo, o paciente, o cuidador, o marido e a mulher, ou a família. Eu posso fazer a entrevista, né, face to face, que eles chamam, usando, por exemplo, o Google Meet, ou pessoalmente. Eu posso fazer auto-aplicável para uma pessoa, para uma díade, eu posso mandar pela internet, eu posso entregar, vamos supor que eu vou, meus participantes são funcionários de uma empresa, de um hospital, de uma unidade de saúde, eu vou lá, entrego os questionários e combino, 15 dias eu vou lá buscar. Então, eu posso utilizar a obtenção de dados por essas duas formas, auto-aplicável ou por entrevista. Qual que é a vantagem quando eu uso um instrumento de forma auto-aplicável? Ele é menos oneroso e não requer muito tempo da equipe do pesquisador, porque eu ponho o link, envio por e-mail, ou vou lá e entrego, né? É uma forma de eu não requer tantas pessoas para fazer esse trabalho. E ele é mais fácil de padronizar. As desvantagens é que se a população de interesse é uma população que tem um baixo nível de escolaridade, não tem acesso à internet, tem algum tipo de deficiência cognitiva, visual, ela vai ter dificuldade para responder o meu instrumento. E muitas vezes isso torna-se até um critério de exclusão da minha amostra. E uma outra coisa que preocupa muito o pesquisador é que quando eu deixo o instrumento ou quando eu mando por e-mail, muitas vezes ele não vem completo. E se eu tiver azar, justamente aquela informação que é da minha variável principal, o participante não respondeu, né? Então, essa é uma desvantagem. Ultimamente, nós temos depois da pandemia, principalmente, um boom, né, de pesquisas por aplicativos, por internet, né? Então, nós temos uma base, até uma plataforma online de gerenciamento de dados, que é o RedCap. Os produtos comerciais que a gente mais tem visto é o SurveyMonkey, também posso fazer pelo Google Form, esses outros eu nunca trabalhei, né? Mas é uma forma de eu estar também fazendo a coleta auto-aplicável. Tem esse texto, esse artigo da professora Fabiana Faleiros, aqui da escola, publicada na Texto e Contexto, em 2016, e esse texto, a Fabi fala do uso de questionário online, né, e as estratégias de coleta de dados em estudos científicos. Então, para quem está pensando nessa estratégia para fazer a coleta dos dados, é interessante estar procurando esse texto, né, esse artigo, e ler essa produção da professora Fabiana. Mais recentemente, né, se você fizer uma busca de dezembro para cá, principalmente de janeiro para cá, vocês encontrarão muitos estudos utilizando questionário web-based, né, Web-Based Questionnaire Study, né. Esse aqui, ele foi feito com profissionais médicos que cuidavam de pacientes com câncer, e eles queriam saber quais eram as intervenções, como os médicos estavam fazendo o tratamento durante a pandemia. Então, se vocês colocarem COVID
e web-based questionário ou online questionário, vocês vão ter vários estudos falando desse tipo de método de coleta de dados. Bom, uma outra forma, então, é eu pegar meu instrumento e entrevistar o meu participante. Qual que é a vantagem? Eu posso assegurar que esses instrumentos sejam respondidos integralmente, porque, a não ser que, é lógico, eu não vou forçar que ele responda, mas você pode retomar, perguntar mais de uma vez, né? Se a pessoa... e não vai ter jeito dela pular uma pergunta e esquecer, porque você está gerenciando a entrevista. E nos estudos com abordagens, né, com referencial qualitativos, né, o pesquisador geralmente usa a entrevista porque ele vai se apropriar de dados em profundidade, de acordo com uma questão norteadora, dependendo do que a pessoa responde, ele já faz uma outra questão, né? Então, é uma técnica utilizada nas abordagens qualitativas. A desvantagem, eu tenho que ter muito cuidado para não influenciar, eu, enquanto pesquisador, não influenciar a resposta, né? Então, se eu estou coletando um dado e eu sou a pessoa que cuida, o profissional que cuida, eu tenho que tomar um certo cuidado. Mesmo jeito de abordar o indivíduo, né? Então, isso é uma desvantagem. E a outra é que ela exige mais recurso, né? Então, vamos supor que eu preciso entrevistar 200 pessoas. Então, se eu tiver um tempo curto, eu vou ter dificuldade se eu for o único entrevistador, né? Então, para decidir entrevista ou auto-aplicável, eu tenho que pensar nos meus recursos em termos de tempo e de recursos humanos. De qualquer maneira, tanto o instrumento utilizado via entrevista ou sendo auto-aplicável, os dois são suscetíveis a erros. E que tipo de erros? Uma recordação imperfeita dos dados, então, a hora que eu pergunto, a pessoa não consegue se lembrar exatamente. E uma outra questão importante é a desejabilidade social. Então, dar um exemplo dos dois. Recordação imperfeita dos dados. Eu estou fazendo uma pesquisa e é importante eu investigar a questão alimentar do meu paciente. Então, dos itens cite os alimentos que fizeram parte das suas principais refeições no último final de semana. Bom, se eu fizer essa entrevista na segunda-feira, a pessoa vai ter mais facilidade de lembrar os alimentos do que aquele participante que eu entrevistar numa sexta-feira, né? E isso é uma questão que você tem que ter ciência que vai acontecer, que pode vir dados imperfeitos pela questão da memória. A questão da desejabilidade social é quando você, um ser social, ao responder numa entrevista, né, ou mesmo num questionário, a gente, mesmo que inconscientemente, a gente tende a dar aquela resposta que é mais favorável, né, na sociedade que nós vivemos. Então, se antes da pandemia, porque hoje a coisa já mudou um pouco, né, mas se antes da pandemia eu fizesse essa pergunta para os pais, geralmente, quantas horas diárias seus filhos utilizam a internet? Seria muito provável que a primeira e a segunda alternativa tivesse uma maior porcentagem de resposta do que essa. Isso é porque eles estavam mentindo? Não, porque às vezes até os pais acreditavam mesmo que o filho ficava pouco, né? Nem monitorava isso. Hoje, como as aulas estão online e tudo, isso já mudou um pouco. Mas esse é um exemplo de desejabilidade social. E eu posso ter até as duas coisas, né? Vamos supor, se eu fizer essa pergunta, nas últimas 2 semanas, quantas vezes você deixou de tomar seu medicamento para pressão arterial? E quem está fazendo essa pergunta é um profissional da saúde. E o paciente, além de tudo, é idoso. Então, assim, eu vou ter pouca confiança de que aquela informação que
ele irá me fornecer é uma informação precisa, é uma informação, entre aspas, verdadeira. Quando eu estou fazendo uma entrevista, né, eu estou seguindo o meu instrumento, eu tenho que pensar em várias coisas. Vocês que estão fazendo mestrado, doutorado, iniciação científica, né, conversando com seus orientadores, ou mesmo quem é um jovem pesquisador, tem que ter ciência que a entrevista, a qualidade da entrevista depende da habilidade do entrevistador. Então, é importante fazer um treinamento desse entrevistador, né? Sempre, nunca ir sozinho a primeira, segunda vez, né? Sempre discutir como aplicar, treinar e depois ir com o entrevistador mais experiente no início da sua pesquisa. Tomar cuidado para que a linguagem escrita no seu instrumento seja muito próxima à linguagem falada habitual. Um outro cuidado é a padronização dos procedimentos, o que a gente chama em pesquisa de reprodutibilidade. Por que isso? Porque dependendo da forma com que eu faço a entrevista, existe uma interação, nós estamos interagindo, são dois seres humanos, né? Então, a depender de como o entrevistador fala, o tom de voz que ele usa, a maneira com que ele aborda o paciente, vai ser estabelecido a interação entre quem está respondendo e quem está perguntando. E isso faz com que as respostas possam mudar. Uma outra questão importante é eu ter definido qual tipo de esclarecimento eu vou fazer se houver alguma dúvida durante a entrevista. Por exemplo, eu vou perguntar, quantos copos de água você ingere por dia, normalmente? Aí o participante vem e fala assim para mim, olha, eu não sei ao certo, cada dia eu tomo uma quantidade de água. Se tiver na minha pesquisa 6 pessoas entrevistando e cada uma responder, explicar de um jeito diferente para o participante vai entender de formas diferentes também. Então, o que eu preciso é deixar já com a equipe como que o grupo de entrevistador irá proceder diante de tal situação. Então, nesse caso, eu posso criar essa padronização. Faça o possível para se lembrar. Diga quantos copos de água você toma em um dia comum. Então, assim, todos os entrevistadores irão fazer o mesmo esclarecimento. Isso é uma coisa muito importante, principalmente quando eu tenho mais de um pesquisador coletando meus dados. Bom, agora eu tenho duas outras etapas muito importantes na minha construção de instrumento, que é determinar o conteúdo das questões, dos itens, e como eu vou redigir essas questões e esses itens. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que redigir as minhas questões de forma clara para o participante que está respondendo aquele item. Então, o que eu vou me atentar? Eu vou preferir escolher termos concretos e simples para aquela população de interesse do meu estudo. Eu vou redigir sentenças objetivas e específicas. E cada questão vai investigar um único dado, um único conceito, uma única variável. Exemplos, vamos ver. Isso eu tirei de uma tese que eu achei na internet. Era um estudo sobre a questão do hiperandrogenismo e atividade física. Ela fala que as participantes responderam por formulário, tá? Por auto-aplicável. Então, um item era, apresenta irregularidade menstrual, sim ou não? Apresenta sinais clínicos de hiperandrogenismo? Sim, não, se sim, quais?
Gente, se a minha população de interesse for mulheres de baixa escolaridade, atendidas em SUS, que têm pouco acesso à informação em saúde, vai ficar meio difícil ela entender o que é uma hiperandrogenismo, né? A outra questão, esses sinais diminuíram quando você fazia exercícios supervisionados? O que é exercício supervisionado? O que esse tipo de questão faz? Se a mulher que está respondendo, se ela não entender, ela pode deixar em branco ou ela pode responder qualquer coisa. Se estiver sendo por entrevista, ela vai perguntar o que significa, que ela não entendeu. E aí o entrevistador tem que padronizar a explicação. A redação clara, gente, também tem o foco em quem irá responder aquela minha pesquisa. Então, nós da área da saúde temos que ter em mente que pessoas doentes, acamadas, né, ou não estão se sentindo bem, pessoas idosas, elas podem ficar confusas com questões longas e muito complexas. Então, assim, faça uma questão simples e curta, mas que atinja a informação que você quer coletar para o seu estudo. Uma outra coisa que eu tenho que me preocupar quando eu penso na redação clara é evitar, na mesma pergunta, dois conceitos ou dois dados. Como assim? Olha o exemplo. Quantas vezes por semana você faz caminhada ou corre? Olha, se eu estou fazendo uma pergunta que tem a ver com atividade física, eu estou investigando a questão da habilidade da pessoa, da capacidade funcional, eu sei que caminhar exige um tipo de esforço físico diferente de correr. E aí, eu falo, olha, eu caminho, mas eu não corro. O outro corre, mas não caminha. O outro faz as duas coisas. Então, como é que o pesquisador vai interpretar aquela resposta? A melhor forma, então, é fazer duas questões. Em uma semana normal, quantas vezes você caminha para se exercitar? E uma segunda, em uma semana normal, quantas vezes você corre para se exercitar? Aí sim o número vai fazer sentido. Quantas vezes você caminha? 3 vezes. Quantas vezes você corre? Nenhuma. 2 vezes. 2 vezes, tá? Então, isso é um instrumento bem elaborado, uma redação clara. Uma outra questão importante, gente, é que nós temos mais dificuldade de lermos frases no sentido negativo, né? Olha essa frase. Eu não gosto de realizar nenhum exercício físico. Bom, a gente vê em jornal, em vários textos, o uso de dupla negação, né? Só que dupla negação vira uma afirmação. Então, por que eu escrevo eu não gosto de realizar nenhum exercício físico? Né? Pergunte de uma outra forma. Eu não consigo lembrar o nome de nenhum dos medicamentos que eu uso. Então, assim, não são questões muito fáceis de responder, você tem que ficar pensando, né? O que realmente o pesquisador, o entrevistador está querendo de você. Então, evite palavras no sentido negativo quando possível. Uma outra questão, gente, é a redação neutra, quando você vai colocar questões que podem constranger os participantes. Então, assim, se eu vou investigar atividade sexual, doenças estigmatizantes, né, contagiosas ou que causam alterações visíveis, né, a pessoa, renda mensal, tem muita gente que não gosta de responder quanto ganha, ou quanto que é a renda. Assédio no trabalho, alcoolismo. Eu tenho que fazer essa redação com muito cuidado. Vamos pegar o exemplo do alcoolismo, tá? Um dos itens do meu instrumento é saber sobre a ingesta de bebidas alcoólicas. Aí eu pergunto assim, no último mês, você bebeu demais? Eu já estou dando um
valor para isso, né? Você bebeu demais? O que que é demais? O que que é demais para mim? O que que é demais para ele? E é lógico que a pessoa vai, provavelmente, pela questão da desejabilidade social, falar não, né? Então, talvez se eu perguntar dessa forma, no último mês, quantas vezes você ingeriu mais de 5 doses em um dia? A pessoa já consiga te dar uma resposta mais objetiva. Melhor ainda se eu definir o que é dose. Então, assim, ó, aproximadamente, quantas cervejas você toma em uma semana típica? Típica porque, se eu entrevistar a pessoa época de festa, final de ano, né, ela vai ingerir mais do que durante os outros meses. Então, numa semana típica, e eu ainda defino, uma cerveja é igual a uma latinha ou garrafa de aproximadamente um copo grande. E a pessoa te dá a informação de número de cervejas por dia. Então, são cuidados que nós, pesquisadores, temos que ter na hora de construir o nosso instrumento de coleta de dados. Então, alguns cuidados com relação a essa neutralidade, nessas questões de constrangimento, por exemplo, no caso de uma entrevista, deixe-as, mas no final do instrumento, quando você já fez, né, já formou um vínculo com o participante. Uma outra coisa é que você pode estar reforçando, além dele já ter assinado o TCLE, de você já ter explicado, você pode falar para o participante que se ele não quiser responder a próxima questão, as próximas, que ele pode optar por não responder. E quando for um instrumento autoaplicável, eu posso colocar essa informação. Se você preferir não responder essa questão, passe para a próxima pergunta. Então, isso são cuidados, né, que trazem o respeito seu, pesquisador, com o participante, que está voluntariamente contribuindo para a sua pesquisa. Uma outra questão importante quando nós estamos estabelecendo as questões é definir qual que é a unidade de tempo que me interessa. Então, eu quero analisar a minha variável de uma forma geral ou em um dado período de tempo. Por exemplo, em geral, como você avalia a sua saúde? A pessoa pode pensar no tempo que ela quiser. Agora, se eu falar em geral, como você avalia a sua saúde no último mês, ele já tem um foco um pouco mais preciso. E se eu perguntar como ele avalia a saúde hoje, ainda é mais preciso, por causa do erro até, né, da memória. Então, o que eu quero saber? Qual que é a pergunta do meu estudo? Eu quero saber como ele avalia a saúde de uma forma geral ou eu quero saber como ele está se sentindo hoje? Isso é uma coisa que você, pesquisador, tem que definir. Uma outra questão que a gente tem que se ater é pressuposições implícitas na nossa pergunta ou na nossa afirmação. Vamos supor que eu esteja investigando a questão da saúde mental, né? E aí eu tenho essa pergunta para o meu participante. Você acha que não conseguirá reagir à depressão mesmo com a ajuda da sua família? Bom, eu já estou pressupondo duas coisas nessa minha questão. Primeiro, que o meu participante tem família. E em segundo, que ele quer a ajuda dos familiares. Só que eu posso estar entrevistando uma pessoa que seja sozinho, não tenha família, e posso estar entrevistando uma pessoa que não quer ajuda, que tem problema, embora tenha família, tem problemas de relacionamento. Então, em casos dessa natureza, eu posso deixar uma opção não se aplica, e a pessoa responde que aquele item não se aplica, tá? Por que colocar a opção de alternativa não aplicável é importante, né? Porque tem itens que não são aplicáveis a todos os seus participantes. E isso pode gerar em respostas em branco, que a gente chama de dados perdidos, ou em respostas ambíguas. O que seria isso? É aquela que a resposta vem, mas que realmente não é um dado preciso. Elas não podem ser interpretadas.
Quer ver um exemplo? Tem essa escala de qualidade de vida de Flanagan que avalia a satisfação com a vida. Eu aplico essa escala, né? A gente usa essa escala na disciplina de qualidade de vida. E todo ano que tem a disciplina, existem confusões com relação ao item 4, que pergunta sobre ter e criar filhos, né? E a pessoa tem que responder numa escala de 7 pontos, onde 1 é extremamente insatisfeito e o 7 extremamente satisfeito. O que a gente tem? Eu tenho alunos que têm família, né? Que têm filhos, desculpa, e respondem para mim 6, que eles estão muito satisfeitos em ter e criar filhos. Eu também tenho caso de alunos que não têm e criam filhos, mas também respondem 6. Ué, por quê? Porque eles, na hora que a gente conversa depois, eles falam, olha, eu não tenho e não crio filhos, mas eu estou muito satisfeito com isso. Então, ele achou que ele tinha que responder 6 também. E tem aqueles que falam, olha, eu não tenho, então eu não vou responder nada. E deixo o item em branco. Ou seja, eu como pesquisadora, quando chegar aos 6, para mim é o mesmo valor numérico, só que são informações diferentes. Um estava muito satisfeito porque tinha filhos e o outro estava muito satisfeito porque não tinha. E tem esse dado que eu nem sei o porquê, porque ele deixou em branco. Então, a melhor coisa é colocar uma opção não aplicável, né? Aí a pessoa que não tem filhos vai assinalar não aplicável. E o pesquisador sabe quantas pessoas exatamente que ele entrevistou que não tinham filhos, que não se aplicava a ela esse item da escala. Um outro exemplo. Você começou a fazer sua coleta de dados e você não colocou entre o seu critério de exclusão que as pessoas estivessem com capacidade de locomoção preservada. Se não tivesse, você te excluía. Aí eu vou e entrevisto uma pessoa que está numa cadeira de rodas e pergunto para ela: você teve dificuldade para subir escadas nas últimas 4 semanas? Ué, ela pode deixar em branco, ela pode dizer sim, porque ela teria dificuldade se ela tentasse. Ela pode responder não, porque ela não tentou, e assim ela não teve dificuldade. E aí, eu como pesquisador, eu estaria naquela coisa, eu não sei exatamente que informação que veio para mim, né? Se eu colocar o item não aplicável, ou seja, ele não subiu escada, ele não consegue avaliar, porque ele está numa cadeira de rodas. Eu melhoro a qualidade da minha informação. Uma outra coisa que a gente tem que se ater é as questões, muitas vezes, têm uma redação. Vamos supor que eu ponho questão fechada, né? Eu faço uma questão. Você sentiu dor de cabeça na última semana? Bom, se alguém me perguntar isso, geralmente a primeira resposta é sim ou não, né? Você sentiu dor? Sim. Você sentiu dor? Não. Só que quando eu leio a questão, aí eu vou ler as minhas opções de resposta. Nunca, raramente, frequentemente, sempre. Ou seja, as alternativas, elas não estão combinando muito com a pergunta. Essas alternativas, elas seriam mais lógicas se a pergunta fosse: com que frequência você sentiu dor de cabeça na última semana? Né? Então, a gente tem que ter cuidado na hora de elaborar a questão e dar as opções de resposta. Por isso, uma dica que a gente fala sempre é: responda o seu instrumento, né? Aplique seu instrumento em você mesmo, para ver se está fazendo sentido. Bom, 6ª etapa. Eu já sei as questões, eu já fiz todo aquele cuidado de redação e tal, mas eu tenho que pôr uma ordem, né, em como essas questões ou esses itens vão aparecer para o participante responder. E quando eu falo numa ordenação clara,
que faça sentido, eu estou preocupada com a questão da formatação do meu instrumento, com a diagramação do meu instrumento, que são dois conceitos um pouquinho diferentes. Então, na formatação, eu tenho que me preocupar com uma ordem, né? O objetivo é obter respostas mais precisas e padronizadas. Ou seja, como eu vou orientar a pessoa que está participando da minha pesquisa a responder, a preencher os instrumentos, tanto seja ele de forma autoaplicável ou por entrevista. Então, vamos ver esse exemplo, tá? De como obter uma resposta mais precisa. Eu orientei uma tese que a minha aluna, ela tinha como objetivo investigar a percepção de profissionais da saúde sobre a qualidade de vida no trabalho. Aí, o que é qualidade de vida no trabalho, né? Cada pessoa vai pensar numa coisa. E nós íamos medir a qualidade de vida no trabalho usando uma escala visual numérica, né? Então, nós pensamos na seguinte redação, na seguinte orientação para o respondente. Por favor, na linha abaixo, marque com X o lugar que melhor descreve a sua qualidade de vida no trabalho. O valor 0 indica a pior qualidade de vida possível e o valor 10 é a melhor possível, tá? Esses dados eram para ser coletados por instrumento autoaplicável. Aí nós ficamos pensando, nossa, gente, mas essa é a principal variável do nosso estudo. E aí eu posso ter respostas de aspectos diferentes. O que é qualidade de vida no trabalho? Para uma pessoa pode ser um salário bom, um salário grande, né, um alto salário. Para outra pode ser trabalhar num local que haja um trabalho em equipe, harmonioso. Para um outro, poderia ser um horário flexível, qualidade de um trabalho para mim é ter um horário flexível de trabalho. E para um outro, podia ser trabalhar sem pressão, sem chefia, né, numa coisa mais harmoniosa, sem tanta pressão de tempo para fazer a produção esperada. Diante disso, nós resolvemos fazer o seguinte, nós pegamos o estudo dela, então, que tinha a qualidade de vida no trabalho como principal variável, e nós iríamos investigar a associação dessa variável com estresse, saúde física e senso de coerência, que é uma medida de resiliência, entre profissionais de enfermagem do bloco cirúrgico. Então, o que nós fizemos? No instrumento, tinha essa definição, na orientação do participante. Nesse estudo, qualidade de vida do trabalho foi considerada como sendo satisfação com remuneração, autonomia, status profissional, interação com a equipe, normas organizacionais e requisitos do trabalho, ou seja, aquelas atividades que você faz no dia a dia. Diante dessa definição, nós fazíamos a mesma pergunta, só que, de acordo com o conceito de qualidade de vida no trabalho apresentado, responda. Isso fez com que nós tivéssemos uma garantia, né, uma segurança melhor da resposta daqueles profissionais do bloco cirúrgico, porque a gente deu para todos a mesma orientação, a mesma definição do conceito. O aspecto da diagramação, ele tem a ver com o preenchimento do instrumento pelos participantes, para que eles respondam todas as questões, tá? Então, vamos pensar, quando elaborar um instrumento, que esse instrumento tenha letras do tamanho adequado para a população do estudo. Idosos, deficiência visual, baixa escolaridade. Eu tenho, assim, se eu recebo um instrumento com fonte 10, espaço simples, eu já olho e já não respondo, certo? Por quê? Não é não é um instrumento que ele está fácil de ler, ele não dá vontade de responder, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado na hora de pensar em quem vai responder. Então, pensar na letra, pensar no espaço adequado, se tiver questões,
abertas, né, que a pessoa vai ter que redigir a resposta, e mesmo um espaço adequado entre perguntas fechadas. Porque senão a pessoa, ela vai também responder de uma forma que pode ter viés. Por exemplo, esse aqui também é de uma tese que eu peguei na internet. Olha aqui, né? Aqui tudo bem, mas olha aqui, outras especificar. Não tinha nada, né, de espaço para a pessoa, muito junto, né? Então, esse tipo de diagramação, ela já vai levar o participante a erros. Consequentemente, seu dado também virá com um erro. Então, quando eu pensar na diagramação, gente, vamos pensar assim, ó, que a minha pergunta, ela tem que estar na mesma página da escala de resposta, ou das opções de resposta, né? Porque, você imagina, a pergunta está na última linha, e aí a pessoa tem que ficar virando toda hora para ver, para relembrar a pergunta diante das opções que você pôs na outra página. Impressão frente e verso, né? Hoje, se for online, ótimo, mas se for impresso, se você não avisar, né? Às vezes a pessoa esquece de ver o verso da última página do seu instrumento, e aí tem pergunta lá. Aconteceu isso comigo, gente, num projeto meu, e ficaram 2 perguntas na última folha, e as pessoas, só que estava impresso frente e verso, e muitas pessoas não responderam, com certeza porque elas não viram, né? E uma outra coisa importante na questão da diagramação é que quando eu uso um instrumento de uma outra pessoa, né? Então, vamos supor, eu uso um instrumento lá do RUCOL que tem como resposta uma escala ordinal. E é esse jeito que está no instrumento do RUCOL, da Organização Mundial da Saúde. Só que eu, para facilitar, para ganhar mais espaço, diminuir, eu mudo essa configuração. Então, eu não devo fazer isso com escalas de outras pessoas, eu tenho que usar do jeito que elas foram construídas. Mesma coisa aqui, ó. Vocês estão vendo que eles têm o mesmo espaço entre uma coluna da outra? Porque se eu colocar isso de forma desigual, eu também altero a diagramação da escala original. E isso não é legal. Eu não posso fazer isso, tá? Principalmente em escalas, que a gente fala, escalas que investigam construtos subjetivos, né? Que são elaboradas segundo a teoria da psicometria. Então, eu não posso mudar a diagramação da escala original. A última, já está chegando, né, nas últimas, a 7ª etapa é analisar o tamanho do instrumento e o tempo do preenchimento. Vocês conhecem o famoso já que? Já que eu estou coletando, né, vamos lá, vamos coletar mais, né, assim, já que eu estou lá, e aí, a hora que você vê, o seu instrumento tem 100 itens, tem 100 questões. Peraí, uma coisa é eu aceitar participar de um trabalho que vai levar 15 minutos para responder, a outra é eu aceitar participar de uma pesquisa que eu vou ficar 1 hora respondendo coisas, né? Então, gente, vocês têm que pensar no tamanho do instrumento e no tempo que vai levar para você fazer a coleta e para a pessoa te dar as informações. Então, assim, não deixe de ter como foco os objetivos do seu estudo. Pense na sobrecarga tanto do participante quanto do entrevistador. E isso aqui, gente, é a maior bobagem. Coletar dados que não fazem parte dos objetivos para futuros artigos. Não adianta, gente. O artigo, ele vai ser um bom artigo se ele vier de um projeto bem planejado. Se eu vou usar dados que foram feitos para um outro estudo, com certeza o dado, às vezes, não vai me responder aquilo que eu quero. Então, esqueça disso, tá? Faça um estudo de cada vez, colete os seus dados de qualidade, e aí sim você vai ter um estudo bom para ser publicado numa revista boa, para você ter o seu mestrado
muito bem feito o seu doutorado também, tá? Então, cuidado com o tamanho do instrumento. As duas últimas etapas são realizar o pré-teste e obter a versão final. O que é o pré-teste? O objetivo do meu pré-teste é indicar problemas relacionados ao instrumento de coleta. Ou seja, quanto tempo leva para eu fazer a entrevista? Quanto tempo leva para a pessoa preencher o meu instrumento? Todos os itens foram bem compreendidos? As questões estão claras? Existem dados, existem questões que não são respondidas? Então, se você tem, por exemplo, 10 questões, né? E a número 8 vem com muita não resposta, ela está com problema. Você tem que rever aquela questão. Se você está usando uma escala, né? Uma escala que avalia, por exemplo, adesão ao tratamento. Essa escala tem 20 itens. E você vê que 3 itens têm uma frequência maior de não resposta. Vamos voltar, vamos ver aqueles 3 itens, o que eles perguntam, como que eles estão redigidos, porque já está mostrando que vai ter problema, né? E quem que pode estar participando do meu pré-teste? Eu posso fazer um grupo focal com participantes potenciais do meu estudo, né? Eu posso também pôr outros pesquisadores para avaliar, para responder aquele instrumento e ver se está tudo bem. Nisso, eu tenho o que a gente chama assim de validação de face de conteúdo. Então, validação de face de conteúdo é ver se aquele instrumento, ele realmente não tem erros, ele está construído de um jeito que vai evitar, que eu evitei esquecimento de dados importantes. Essas pessoas, esses juízes, esses potenciais participantes, vão conferir se a formatação está legal, a diagramação, a clareza, se as questões são pertinentes, né? Então, é sempre bom fazer essa validação de face e conteúdo, que é diferente, gente, de validação quando a gente está trabalhando com escala psicométrica, tá? É diferente. Às vezes, tem pessoas que estão fazendo validação, utilizando teste estatístico, muitas vezes, de instrumentos que não têm construto, que não têm um conceito, né? Ele está avaliando dados sociodemográficos, clínicos, que não tem uma medida, um score, um valor numérico para interpretar uma variável, né? Mas a validade de face e conteúdo, nesse caso, é para ver se o seu instrumento está ok. É diferente, gente, da questão de estudo piloto, tá? Então, eu faço o meu pré-teste, meu instrumento está ótimo. No estudo piloto, o objetivo não é só o instrumento de coleta de dados. O estudo piloto tem como objetivo avaliar todo o meu processo de coleta de dados. Ou seja, o envio da carta convite, a instrução para os participantes, o jeito de recrutar os participantes e também a coleta de dados, né? Então, no meu estudo piloto, na verdade, é a realização do meu projeto de pesquisa, só que numa proporção menor, né? Com uma pequena amostra de participantes antes de iniciar o meu estudo principal. Aí você fala assim, professora, mas eu sempre tenho que fazer estudo piloto? Nem sempre. Vamos supor que você queira estudar crianças que tenham uma síndrome rara. E você tem, aqui no Hospital das Clínicas, onde você vai realizar seu estudo, 10 crianças, né, nessa condição. Você vai fazer piloto? É muito complicado, né? Porque se você fizer um piloto, você já fez o seu estudo. Então, tem que ter bom senso. Tá, ok? Tudo isso, gente, é importante para construir um instrumento, né? Então, eu sei que a gente morre de vontade de começar a coletar os dados, mas tem que ter muita paciência e muito cuidado para fazer o instrumento de coleta de dados. Então, poucas dicas importantes, mas que fazem a diferença. Quando o pesquisador está usando escalas e instrumentos
pode ser da nossa própria autoria ou de outros autores. Quando eu for aplicar por entrevista, eu não posso explicar os itens, tá? Então, vamos supor que está escrito assim: você tem se sentido desanimado ultimamente? A pessoa fala assim: ah, mas eu não entendi, o que que você quer saber? Aí eu falo assim: ah, desanimado, abatido, sem vontade de fazer nada. Para o outro paciente, eu falo assim: ah, você tá triste, sabe? O senhor, assim, deixa as coisas para fazer outro dia. Quer dizer, eu estou explicando os itens de forma diferente, as pessoas também vão interpretar de forma diferente, e isso vai dar um viés na minha coleta. Qual que é a estratégia que eu posso ter enquanto pesquisador? No nosso grupo de pesquisa, a gente faz o seguinte critério: eu vou repetir a pergunta ou o item como ele está redigido, no máximo 3 vezes. Eu posso repetir 2, posso repetir 3, né? O nosso critério é 3 vezes. Se a pessoa não entende, depois que você repetiu do jeito que está a questão 3 vezes, a gente fala: tudo bem, vamos passar para outra. Isso é um dado perdido, tá? Não tem que explicar. E às vezes eu já peguei no método a pessoa falando isso, né? Que era aplicado o instrumento, e quando o participante não entendia, o pesquisador explicava. Péssimo isso. Você já está mostrando para o leitor que você fez um viés aí na qualidade da coleta dos seus dados. Então, tem que ter critério, padronização para fazer a coleta. Uma outra coisa muito importante é você ter um codebook das variáveis, né? Ou seja, mesmo que você seja o único entrevistador, gente, você tem que saber como cada variável será coletada. Por exemplo, idade. Como que a idade vai ser coletada no seu estudo? Será obtida perguntando ao participante: quantos anos você tem? A idade sempre será dessa forma. Ou então, eu coloco idade, eu não vou perguntar para a pessoa, eu vou calcular a idade pegando a data da entrevista e a data do nascimento, ponho as duas variáveis no programa e o programa vai calcular para mim, tá? Então, isso é o codebook das variáveis. Outra forma, outra variável, por exemplo, número de internações nos últimos 3 meses. Se eu for buscar essa informação no prontuário, eu coloco: será consultado o prontuário do participante na busca de informações sobre internações no próprio serviço ou em outros serviços de saúde, tá? Tá definido, últimos 3 meses, o nome da minha variável, internação prontuário. Ou eu defino: será também indagado ao participante a seguinte questão: nos últimos 3 meses, quantas vezes o senhor ou a senhora precisou ser internado por causa do seu problema cardíaco? Então, eu tenho 2 variáveis, tá? 2 fontes, como eu falei lá no comecinho da nossa conversa. Pesquisadores que estão, né, me assistindo, muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque a qualidade do seu dado, da sua questão, vai influenciar a validade e a reprodutibilidade das questões, o que certamente vai comprometer a qualidade do seu estudo. Pense assim: validade é eu estar realmente coletando aquilo que eu quero, a variável é aquilo mesmo. Então, vamos supor que eu esteja coletando a questão vamos pôr uma variável massa, índice de massa corporal, né? Eu quero saber índice de massa corporal. E eu descrevo como eu calculo, como que eu coleto peso, coleto altura, né? Então, o índice de massa corporal é o meu alvo, né? Que vai ser uma variável que eu vou calcular posteriormente. Só que eu pesando e uma outra entrevistadora pesando tem que dar o mesmo valor, porque é uma variável objetiva, né? É peso e altura, variável objetiva.
Então, tem que ser reprodutível. Agora, vamos supor que eu estou usando uma escala para avaliar adesão ao tratamento. Então, eu estou querendo saber da adesão ao tratamento. Eu tenho que aplicar esse instrumento, aí uma outra entrevistadora aplica o mesmo instrumento daí meia hora. Tem que chegar no mesmo local, muita pouca diferença, né? Então, do jeito que eu escrevo o meu método, o leitor vai saber se meus dados são válidos e são reprodutíveis. E lembrem-se, não tem análise estatística que conserte dados ruins, tá? Então, a gente tem uma frase que é: lixo entra, lixo sai. Ou seja, se eu coletei mal o meu dado, eu posso jogar no computador que ele vai analisar, porque para ele, o que eu estou pondo lá pode ser pepino, tomate, é número. Quem tem que saber se aquilo faz sentido clinicamente, estatisticamente, é você, pesquisador. Se eu tenho um dado ruim, ele vai sair uma análise, um resultado ruim também, né? Então, é o que fala aqui, ó. Sua análise é apenas tão boa quanto os seus dados, né? Então, aqui, ó, função de lixo igual a lixo. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque nós gastamos tanto tempo, tanta energia para fazer uma pesquisa, então a gente tem que coletar um dado que seja valioso, tá certo? Cá, eu terminei a apresentação, estou aberta a questões, ao que vocês quiserem, né? Eu acho que ainda tem 20 minutos, tá ótimo. Era o que mais ou menos eu queria mesmo. Já gostaria de agradecer novamente, viu, professora Rosana, pela palestra, muito esclarecedora. E tiveram 3 alunas que perguntaram ao longo da sua apresentação. Eu gostaria que elas se manifestassem. Eu anotei a ordem, eu vou chamar, vocês podem fazer a pergunta, e se tiver mais pergunta, eu peço que vocês se coloquem no chat o nome, para a gente ter uma ordem, para não ficar falando todo mundo junto ao mesmo tempo. Pode ser? A primeira pessoa que fez a pergunta foi a Patrícia Rota Lopes. Então, se você puder, Patrícia, perguntar, por favor. Pode perguntar pelo microfone? Pode sim, Patrícia. A minha pergunta foi a respeito de entrevista, se é possível fazer com uma parte da amostra pessoalmente e com uma parte virtualmente, por exemplo, pelo Google Meet, se isso vai gerar um viés. E eu também tenho uma outra pergunta, no caso da renda da pessoa ser um fator muito importante na pesquisa, que vai determinar como uma dica para abordar essa pessoa, caso ela fique relucente em não querer responder. É isso, obrigada. Bom, com relação à primeira questão, eu acho que muitos de nós estamos com coletas na metade, né, de alguns estudos. Então, a gente estava com uma forma de coletar e chegou a Covid, e agora? Paramos, podemos começar a mudar, né? O que eu fazia presencialmente, agora eu mando por e-mail. Então, como eu falei durante essa apresentação, existe a influência de alguns aspectos, né? Numa entrevista presencial, onde você ouve o outro, estabelece um contato, e você respondeu o instrumento que está chegando, né, para você, por e-mail, por WhatsApp e tal. Então, é possível coletar? É possível, mas você vai ter que escrever isso no seu método. Quantas pessoas participaram, né, de uma forma, quantas participaram da outra, por que você fez essa opção? E alguns pesquisadores, no final do seu trabalho, ao lerem, pode perguntar para você, existiu diferença entre os 2 grupos? Porque acaba sendo 2 grupos diferentes, né? As informações vieram de forma diferente, então é como se fosse 2 grupos. E aí você teria que estar até fazendo alguma comparação.
se na sua variável principal existiu diferença da resposta de quem preencheu o seu instrumento e quem fez entrevista. Não teria que ter diferença, para você ter mais segurança, né? A hora que você faz a sua análise estatística, não tem que ter diferença, tá? Então, isso é a primeira pergunta que você fez. A segunda, depois você me fala, tá? Se você está satisfeito ou não com a resposta. A segunda é a respeito da renda. A renda é uma questão que tem vários vieses. Muitas vezes a pessoa não sabe qual que é a renda dela, né? Se você trabalha, tudo bem, você sabe qual que é a sua renda. Se você fala de renda familiar, nem sempre o participante sabe quanto ganha as outras pessoas da família, né? E tem gente que tem vergonha de falar que ganha muito pouco, e aí pode aumentar um pouco. Se você deixar um dado aberto, quanto você ganha, né? Qual a renda mensal da sua família? Às vezes, você pode tentar usar o recurso do salário mínimo. O salário mínimo atual é tanto. Quantos salários mínimos, né, vocês têm como renda? Então, é uma forma, porque aí você não dá especificamente um valor. Você pode também deixar a opção não sabe informar e não quer informar, né? Eu já tive as duas coisas, a pessoa virar e falar assim para mim, eu não sei, e pessoas querendo falar assim, eu não quero responder, é um direito, né? Então, isso é uma forma de você tá utilizando a questão da renda. Ou então, usar alguns instrumentos que existem já para fazer a categorização social da pessoa de acordo com alguns bens que tem na casa, então eles avaliam bens, escolaridade, número de banheiros que tem na casa, então é uma outra forma, mas depende da sua variável, né? Se for renda, realmente só renda, você vai ter que fazer um piloto para ver o que é melhor. O melhor dado é aquele bruto, que a pessoa te dá a informação. Então, quanto você ganha por mês? R$2.000, tá? Do que você coletar em faixas, né? Menos de R$1.000, entre 1.000 e 2.000, mas responder em faixa pode ser mais favorável para a pessoa do que te dar um valor exato. Respondi a sua pergunta? Respondi, né, Patrícia? Eu vi aqui que você falou. Quem mais, gente? Tem mais? Deixa só eu ver o nome, espera só um pouquinho. Mariana Luciano de Almeida. Olá, boa tarde, professora Rosana. Muito obrigada pela sua palestra, foi muito esclarecedora. Eu só fiquei com uma dúvida com relação à inclusão da opção de não se aplica em instrumentos já validados. Quando a gente inclui essa opção, a gente pode alterar a validade do instrumento? Você pode incluir, e você vai falar no seu método, Mariana, por que você fez essa opção, tá? E você não está mudando o instrumento no sentido de mudar o valor da pontuação. Você só vai ter o conhecimento de quantas pessoas deixaram de responder porque aquele item não é aplicável a ela. Por exemplo, tem uma escala que avalia o impacto da insuficiência cardíaca na vida da pessoa. E tem um item lá que o quanto impactou a insuficiência cardíaca em ter relação sexual. Se a gente não colocasse essa opção não aplicável, tinha pessoas que iam responder que nada, porque não tinham, né? A gente tinha um grande número de participantes que eram viúvos, e aí eles não tinham relação sexual. E quando nós fizemos o pré-teste, eles falavam assim, eu não tenho relação sexual. E aí você vai falar o quê? Se ele não tem dificuldade, mas se ele tivesse, a condição física dele, da insuficiência cardíaca, ia fazer um impacto grande, ele ia responder diferente. Então, essa informação é importante. Você escreve no seu método o porquê que você inseriu essa opção não aplicável.
Na hora do não aplicável, você tem jeito de estar manuseando também como se fosse um dado perdido e tal. Mas isso, gente, já é, assim, assunto para um outro bate-papo. Mas desde que você, Mariana, coloque no método o porquê que você inseriu a opção não aplicável, não tem problema, você não está mudando a escala. Tá? Eu vou ver a próxima, só um minutinho. Rosilane de Lima Brito Magalhães. Acho que não. Não estou ouvindo a Rosiane, só pode ser que ela... Você quer que eu leia a pergunta? Porque eu anotei. Ó, professora Rosana, um prazer ouvi-la. Eu gostaria de saber o que fazer quando o número de não se aplica é elevado. Podemos ter problemas com a análise? Bom, Rosiane, se o número de não se aplica é elevado, você tem que pensar se aquela questão é importante na sua população, né, entre os seus participantes. Então, assim, se não se aplica, por que ela não se aplica? Então, vamos lembrar daquela informação, daquele item lá, ter e criar filhos, né? Eu estou perguntando, e os meus participantes são pessoas da população em geral, então eu sei que ter e criar filho está presente na vida das pessoas e também pode não estar, né? Então, é um item que aí as pessoas que não têm vão responder daquela forma. Agora, vamos supor que o meu interesse eu estou fazendo um inquérito para saber o número de filhos, né, que a pessoa tem. Bom, não é um bom exemplo, porque ela vai falar que ela não tem nenhum, é 0. Vamos supor que naquele outro exemplo da insuficiência cardíaca, né, se o não se aplica vier com muito aquele item de ter e de relacionamento, de atividade sexual, vem muito não se aplica, talvez não seja um problema tão grande, porque eu vou ver lá que a maior parte dos meus entrevistados são viúvos e têm mais que 70 anos e não tem vida sexual ativa, e faz parte de um conjunto outro de dados, né? Então, você não pode avaliar só, eu tenho um número grande e ainda não se aplica. Qual que é o contexto disso? Aquela pergunta é importante para você? É importante para aquela população, né, de interesse? Então, é isso que você tem que avaliar. Agora, às vezes não se aplica ou vem em branco porque a pergunta está confusa, né? As pessoas não conseguem entender o que você está perguntando. Isso também pode acontecer. Ela colocou no chat que ela estava sem microfone, tá? Tudo bem, sem problema. A próxima, Rosana, é a Ariane Carvalho. Ari. Oi, Ari, tudo bom? Tudo bem? Rô, eu tenho estudado um pouco sobre o método misto, e eles têm comentado, por exemplo, na questão quando se utiliza o dado qualitativo anteriormente ao quantitativo para o uso da construção de instrumentos, indo em busca, por exemplo, de informações que aqueles participantes entendiam sobre o construto para que você tivesse informações mais sólidas, né, mais robustas na construção daquele instrumento. Você tem tido alguma experiência em torno disso, como pesquisadora ou como avaliadora em bancas? Tem sido legal, não tem? Na verdade, Ari, isso é mais ou menos como você pegar os dados de um grupo focal quando você vai construir um instrumento, né? Então, você parte de grupos focais para fazer a construção, o que eles, né, o que é para eles, por exemplo, autoeficácia, né, no tratamento, o automanejo do tratamento, e aí, de tudo aquilo que sai, depois você vai fazendo análise disso e vai elaborando os itens. Eu vejo
pouco semelhante essa questão, né? É a forma do referencial metodológico que você escolhe, só que está norteando. Então, eu não tenho referencial, não tenho utilizado referencial de estudo misto, mas quando eu construo um instrumento, tem etapas que são qualitativas e tem etapas que são mais quantitativas, né? Não sei se eu respondi você, Ari. Sim, Rô, isso mesmo. Obrigada. Nada. Eu vou ver a próxima, só um minutinho. Ah. Manuela Henriques Pinto. Manuela, eu vou ler também, tá, Rô? Tá. Gostaria de saber se é uma boa prática colocar um exemplo depois da pergunta. Você pode sim, depende do que você está investigando naquela pergunta, né? Ou você pode até dar um exemplo na forma de responder, quando você está colocando a instrução de como ele vai responder as perguntas, né? Você dá um exemplo. A gente tem feito algumas coisas nesse sentido. Então, você tem uma escala ordinal lá de resposta, o que é muito, extremamente e tal. Então, você dá um exemplo, né, por exemplo, de satisfação, né? Aí você pode fazer um exemplo de satisfação com um item que não esteja contemplado na sua escala. Então, na escala lá de satisfação no trabalho, vamos supor que o item de ter um horário flexível não esteja presente. Então, na sua explicação, você dá um exemplo, olha, vamos supor que se você está muito satisfeito porque seu horário é flexível, você é que faz, você escolhe o valor tanto, ou você vai assinalar mais perto do 10. Então, você pode sim estar dando exemplos. Você só tem que tomar cuidado para que não fique muito longo, né? Não fique um instrumento muito demorado da pessoa ler ou de você aplicar por entrevista. Então, usar exemplo é bom, só que tem que saber usar, para não ficar muito longo. Mais alguém, Cá? Tem sim, Wade Marques. Não sei se é assim que fala, Wade. Eu vou fazer a pergunta, tá, Rô? Tá. Boa tarde. Preciso avaliar a ansiedade segundo a medicina chinesa. Não encontrei instrumento, por isso elaborei um. Isso diminui o valor da minha pesquisa? E quanto aos dados sociodemográficos, tem necessidade de ser instrumento validado e completo ou posso adaptar? Então, Eti, como eu estava te falando, se você vai coletar dados que não vai mudar, né? Por exemplo, idade, aqui ou nos Estados Unidos ou na China é a mesma coisa. Então, você não precisa ter aquele cuidado de falar de validar. Você vai fazer a validade fácil, que é aquilo que eu falei, né? Você pode usar um instrumento de uma outra pessoa? Pode, você só vai citar se você adaptou, se você está usando como era, você vai fazer a referência. A questão da ansiedade, você está mexendo com um construto, né? Você está mexendo com coisas que não tem uma régua para medir a ansiedade. Já que você construiu um instrumento, você tem que tomar cuidado, porque às vezes às vezes não, né? No meu entender, quando você está construindo um instrumento para avaliar uma coisa que não tem medida, que é uma medida subjetiva, o primeiro passo é validar esse instrumento, ou seja, será que o meu instrumento está avaliando realmente a ansiedade? Né? Por que você não usa um instrumento que já está validado? Tem o IDAT, tem o RADS, ansiedade, tem várias coisas para avaliar a ansiedade, né? Mas você fez uma outra alternativa, você construiu um instrumento. Uma pergunta, se eu tivesse na sua banca, como é que você sabe que você está medindo, se você está avaliando realmente a ansiedade?
né, com o seu instrumento? Quais são as evidências, né, que você tem um dado válido e reprodutível quando você está me dando esse valor de ansiedade dos seus participantes? Então, essa é a minha compreensão. Agora a questão do Henrique Elias. Professora, o grupo focal deve ser feito antes da construção do instrumento ou após a avaliação dos juízes? Você pode fazer o grupo focal em diferentes momentos. Os objetivos são diferentes, né? Quando eu vou construir um instrumento, depende de que instrumento eu vou construir, eu posso utilizar um grupo focal. Então, como no exemplo anterior, né, do colega que construiu um instrumento para avaliar a ansiedade, ele pode ter utilizado esse recurso, pegar pessoas que são potenciais participantes de estudo dele, profissionais que trabalham com a questão da saúde mental, e fazer um grupo focal para ver o que sai desse grupo para ele fazer as perguntas. Aí, um outro momento é eu pegar um grupo, né, um grupo focal, para olhar o instrumento que eu já criei e ver se ele está bom, se está faltando alguma coisa, se a pessoa muda a redação. Então, eu posso fazer a estratégia do grupo focal em diferentes momentos. O objetivo é diferente também. Tem também a Luciana Batista, que quer fazer uma pergunta. Pois não. Oi, professora, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Eu queria ter uma dúvida. Eu vou usar no meu estudo o mini exame do estado mental. E uma das questões, por exemplo, que pede para fazer um desenho, eu gostaria de tirar. Eu posso fazer essa manipulação nesse instrumento que já é validado, sem ter um viés no meu resultado? Luciana, tem uma questão importante com relação ao minimento. Primeiro, o minimento, ele não é de domínio público. Então, não sei se você chegou a pedir autorização para usar o minimento, tá? Ele, inclusive, é pago. Depois que eu sei o minimento, você precisa ter um treinamento para utilizar o instrumento, né? Porque ele é um instrumento um pouco mais complexo, tem a questão do desenho, tá? Nesse caso, que específico, não dá para tirar, tá? Não dá para tirar o desenho, porque o instrumento, o teste é todo. Você vai falar assim para mim, professora, mas e em outros instrumentos, eu posso tirar questões? Você não vai usar daí o instrumento original, você está utilizando uma adaptação do instrumento, então, você tem que ter alguns cuidados para isso. Primeiro, ver se você pode fazer isso, se o autor dá autorização, a forma que você vai fazer, né, para calcular depois o instrumento. Se são só perguntas que vão te dar frequência de porcentagem, então, assim, você sentiu falta de ar ao subir a escada? Sim, não, né, ou muito pouco, ou mais ou menos, é uma coisa, você só tem a frequência. Agora, se eu tenho um instrumento que eu tenho que somar todos os valores respondidos, para ele dar um valor que vai medir o que eu estou chamando de capacidade funcional, habilidade física, se eu mudar o instrumento, eu mudo também a medida, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que ver o que realmente eu estou mexendo, que tipo de instrumento é esse. No seu caso, Luciana, não pode mexer. Mais uma pergunta, Rô, da Jennifer Hilário. Olá, professora Rosana. Estou fazendo uma revisão integrativa e adaptei o instrumento CASP para incluir estudos quantitativos. Tudo bem avaliar meus estudos através desse instrumento? Utilizei como base outra dissertação que também realizou esta adaptação. Olha, eu não sou uma pesquisadora que tem feito muitos estudos de revisão sistemática, assim, eu tenho participado de alguns, mas não sou
a cabeça, né, da equipe. Eu sei que esses são checklists, né, que você tem para ver a qualidade do estudo. E eles têm sido utilizados, sim, e alguns desses checklists até tem um score depois para ver a qualidade. Então, é isso mesmo, é que você tem que entrar nos instrumentos que avaliam a qualidade dos estudos, né, dos delineamentos dos estudos, são os guidelines, né, que você está usando e tem os instrumentos. Então, no meu entender, eu acho que você está correta, se eu entendi bem a pergunta. Espera aí que tem mais uma pessoa no chat. Vou abrindo aqui para mim. José Marcos, pode fazer a pergunta. Tem uma aqui no chat, que eu não sei se é dele, tá? É dele mesmo. É dele, sim. Eu vou ler para você, Ru. Tá. Professora, gostaria de saber se o fato do aluno pesquisador elaborar o próprio instrumento de coleta para atender adequadamente aos objetivos do seu projeto de pesquisa pode ser visto como algo negativo entre avaliadores e revisores de periódicos. Estou escrevendo um projeto de pesquisa e não tem nenhum instrumento validado que atenda adequadamente aos objetivos do meu projeto. José Carlos, a gente sempre tem que construir alguma coisa, né? Na questão do instrumento de coleta. Mesmo que seja a junção de outros instrumentos de outros autores, você está construindo um para se adequar ao seu objetivo. Você pode utilizar um instrumento, vamos supor, no nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha com pacientes cardíacos. Eu não preciso que cada vez que vai começar um estudo, eu tenha que fazer todos os dados novamente. Eu posso usar questões e dados que já fazem parte, né, dos outros estudos e acrescentar uma ou duas questões mais específicas, tá? Diferente de quando eu construo um instrumento que vai medir, que vai avaliar alguma coisa que é subjetiva. Eu volto a falar. Isso é muito cuidadoso. Eu escrever um instrumento que vai falar que tal número significa tal conceito. Por exemplo, eu construo um instrumento que vai avaliar a qualidade de vida de adolescentes gestantes. Eu estou falando que quem responder numa escala de 0 a 100, quanto mais perto do 100, melhor a qualidade de vida dessas gestantes. Isso é perigoso se eu não fizer todo um processo de construção metodológica desse instrumento, porque eu vou estar dando um número para uma coisa que não tem número, no sentido assim, o que é uma qualidade de vida 100, 80, 50? Então, eu tenho que fazer todo um estudo metodológico para construir esse instrumento. Então, tem que ver que instrumento é esse, né? É para medir o quê? Hoje, eu falei de instrumento de coleta de dados no geral, né? De perguntas sobre hábitos, perguntas sobre aspectos clínicos, né? Se a gente for falar de validação e construção de instrumento no referencial da psicometria, é uma outra abordagem que a gente vai usar, embora muito dessas coisas que eu falei hoje façam parte. Itens claros, pertinência, né, diagramação, tal. Tem mais alguma, Cá? Porque já são 14h05, tem muita gente saindo e tem, né? A palestra. Não tem mais ninguém, não tem mais nenhuma pergunta, não, tá? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a Rosana, a Lilian também, a secretária que ficou com a gente aqui dando suporte. Muito obrigada, tá? E agradecer a todos que participaram da palestra. Eu que agradeço o convite, espero que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço. Tchau. Tchau, obrigada igualmente. Tchau, pessoal.